Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma troca de química que eu fiz e por que eu escolhi uma química chamada guanidina, hidróxido de cálcio. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e já dá um like, porque isso ajuda demais, principalmente o meu canal, que é novo por aqui, né? Sim, gente, então vamos direto ao assunto. Eu parei a progressiva e precisava escolher um relaxamento, já que eu pretendo continuar alisada. Então eu peguei o relaxamento, eu escolhi a guanidina. Se você está nesse processo de parar a progressiva e voltar para relaxamento, saiba que tem pontos seríssimos para você levar em consideração na hora de escolher para qual relaxamento eu vou. Primeiro ponto, você tem luzes? Tem reflexos? Mechas? Pretende ficar loira? Se a sua resposta foi sim, guanidina não é para você, porque ela é totalmente incompatível com descolorações. Segundo ponto, você tem fios brancos e pinta com muita frequência? Se a sua resposta é sim, você não é proibida de usar guanidina, mas saiba que você não pode mais usar uma coloração à vontade. Você precisa comprar um tonalizante que vai estar escrito lá sem amônia, ou tonalizante zero amônia, tá bom? Porque guanidina é uma química, a amônia é outra e elas são incompatíveis entre si. Mas agora, Kelly, eu quero ir pro relaxamento, mas eu faço loiro, eu tenho reflexos, eu uso luzes ou eu pinto com muita frequência para fazer cobertura de brancos. Nesse caso, eu sugiro a você procurar uma ajuda profissional de um cabeleireiro, né? E mesmo assim, você vai poder usar apenas a química à base de tiobioculato de amônio, que é a amônia. Uma que eu tive experiências fazendo loiros, fazendo luz em minhas clientes, e elas usavam o relaxamento e foi um sucesso, foi a Extension, da L'Oréal, que se escreve X-Tension. Ela é cara, ela vende nas prateleiras, vende em sites, mas ela é cara, mas ela vale muito a pena, porque eu fazia os relaxamentos e dava o período, né, de pausa, eu nunca fiz no mesmo dia, e quando era para puxar luzes no cabelo da cliente, era um sucesso, era bem sucedido, não tive nenhum desastre. Então é isso, esses são os principais pontos que você vai considerar. Guanidina é incompatível com várias colorações, guanidina é incompatível com luzes, né, mechas, balaiagem. A amônia não é incompatível, mas exige um cuidado profissional. Escolha bem o cabeleireiro, se você for ter duas químicas, tá bom? Pronto. Segundo ponto que você precisa saber. A guanidina, ela resseca o cabelo. Ela deixa o cabelo com aspecto seco, áspero. E você precisa tratar o seu cabelo como sendo essa a maior necessidade dele. Devolver água pro fio. Só que, na realidade, o cabelo da gente, ele é permeável, mas ele tem a gente quando hidrata o cabelo, a gente não coloca água de volta ali. Ele tem a quantidade ideal de água já nele. Mas a gente fala hidratar porque é uma máscara que vai deixar mais macio, maleabilidade, brilho, tudo isso você vai ter numa máscara de hidratação. Mas para o teu cabelo ficar hidratado, o seu foco tem que ser nutrição. Você vai devolver óleos para que o seu cabelo, por si só, aprenda a reter a água que ele precisa. O cabelo, ele pega água do ambiente, gente. Ele pega água, a umidade que ele precisa, ele pega do ambiente. Tanto que em dias secos, por exemplo, o nosso cabelo perde água também pro ambiente. Então, assim, foque em nutrição se você for usar guanidina, porque seu cabelo vai ficar com aspecto áspero. Então, se você deixar ele muito bem tratado, você vai ter um cabelo com o toque, você ainda vai sentir uma aspereza, mas a aparência dele vai ficar bonita. Então, assim, se a guanidina tem esses pontos ruins, por que eu, como profissional da área, escolhi guanidina pro meu cabelo? Eu escolhi guanidina, um dos principais fatores é que eu acho ele um alisamento seguro em relação ao corte químico. Se eu tenho 39 anos, se você tem a minha idade ou aproximado, você vai se lembrar da época aí que nós, mulheres negras alisadas, ficávamos com o fundo do cabelo aqui todo quebrado, estourado, ou a frente cheia de pedaços, que era quando a gente comprava amônia e relaxava em casa. A amônia, ela é um relaxamento também seguro para quem sabe aplicar, mas você precisa ter uma atenção redobrada na neutralização, na aplicação, e ela tem maior facilidade para dar corte químico. Então, muitas vezes eu mesma vou aplicar o produto em mim, e aplicar a guanidina me deixou mais confortável, e esse foi um dos motivos. O segundo motivo é que eu não pretendo que o relaxamento
já deixa o meu fio esticado. Eu quero que o relaxamento deixe o meu cabelo relaxado. Entende? Porque a palavra relaxamento era isso, gente. Era você conseguir tornar um cabelo com uma curvatura, deixar ela maior, deixar ele mais macio, com mais facilidade para escovar. Com o passar do tempo, a gente foi querendo que já ficasse liso. E por isso agora as progressivas são tão aceitas no mercado, que já deixa liso. Mas o que eu quero é uma redução de volume. Eu quero que o meu cabelo ele fique, que ele é crespo, um cacho bem pequenininho, né? E ele é um 4C. Eu quero que ele fique com a curvatura maior e que quando eu escove eu tenha uma facilidade ao escovar e que ele demore mais para perder a escova. Eu só volte quando eu molhar. Isso a guanidina entrega com maestria. A guanidina, um cabelo de guanidina, eu me lembro bem, há 20 anos atrás, 18 anos no salão, é mais ou menos assim. Chegava aquela cliente crespa, cabelo cheio, que você dava medo de escovar porque você achava que ia dar trabalho e ia demorar. Quando tocava o secador, o cabelo desmaiava. Isso é guanidina. A guanidina ela faz isso. E é esse o resultado que eu quero. A amônia, o que dá o formato no cabelo, é na verdade um neutralizante. Então a amônia, aquela pasta que você comprar, e nunca use amônia sem um neutralizante. Jamais na sua vida, porque é um tiro no pé, vai cair o teu cabelo. Então a amônia, aquele que tem cheiro, quando você passar ele, parece que ele alisou. Você passa o creme. Na realidade não, ele tá fazendo ali, ele tá amolecendo o cabelo para receber o novo formato. O que vai dar a nova forma é o neutralizante. Então, se você vai usar amônia, procure ajuda profissional, mas se você vai fazer em casa, você vai alisar, enxaguar, aplicar o neutralizante, ó, deixar todo amassadinho, todo esticadinho com o neutralizante, porque é aí que ele vai pegar a forma. Então eu acho ela mais dificultosa para eu trabalhar sozinha. Pronto, foi os motivos principais pelo qual eu decidi usar a guanidina e não a amônia, o tioglicolato de amônio, viu? E você em casa, observa a textura do teu fio. A guanidina, ela vai ter na modalidade suave, para cabelos finos, delicados, regular, para cabelos médios, cabelo com saúde moderada, e super, quando você vê que é o cabelo muito grosso, o cabelo é muito íntegro, porque não vai olhando só a espessura de fio, ele tem que estar com a saúde 100%, então você vai pegar e vai usar a guanidina super. Na guanidina, você tem que sempre respeitar a quantidade que você vai botar do líquido ativador com a quantidade de massa. Porque ela vem assim, ela vem num baldinho, um potinho, a massa, né? O creme. E ela vem sempre junto com ela um líquido ativador. Esse líquido ativador é o que vai dar força para ele alisar nos cabelos. Porém, você nunca deve pensar, quanto mais eu quero liso, mais eu vou pôr líquido ativador. Porque ele é da família da soda cáustica, você sabia disso? E pode causar corrosão no seu couro cabeludo se você colocar o líquido ativador demais. Então você tem que respeitar sempre a orientação do fabricante e ler. Gente, leia, meu povo, leia. Então você, se tá falando que é X quantidade para X quantidade de líquido para X quantidade de massa, faça isso. Faça isso que vai dar certo. Mexa bastante e coloque. E durante a aplicação das progressivas, eu sempre segui uma regra dos alisamentos. Eu nunca aplico progressiva na parte de cabelo já alisada. O cliente podia chorar pedindo, eu não aplico. Eu sigo uma seguinte lógica. Pensa comigo. Se você tá botando agora o produto ali para alisar, para mudar o formato, então eu vou pegar um cabelo cacheado ou crespo e vou tornar ele uma curvatura reta. O que eu tô fazendo pegando a progressiva e colocando um fio que já está reto? Se o objetivo é esse, qual vai ser a função do produto naquele cabelo que já está reto? Nenhuma, a não ser danificar, afinar, corroer, quebrar. Então eu sempre apliquei a progressiva somente na raiz crescida, onde eu precisava alterar a curvatura. Essa regra eu aprendi nos alisantes. Então se você vai migrar para alisante, aprenda a respeitar. Só aplicar o produto exatamente na raiz que cresceu natural, beleza? Então é isso. Você em casa, eu em casa prefiro uma escova.
Então eu vou ao mercado, compro a escova de dente e uso ela, porque ela deitadinha com a cerda pra baixo, ela tem uma aplicabilidade melhor pra mim do que o pincel. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. Se você tiver uma habilidade melhor com o pincel, vá. Use o pincel, mas só aplique ou guanidina ou amônia, a depender da sua escolha, só aplique no cabelo que cresceu. E na hora de esticar, não estique passando pro cabelo liso, não. Estique respeitando apenas ali onde o cabelo cresceu, tá bom? Outra coisa que tem que saber, a amônia e a guanidina, ambas têm a mesma equivalência de alisamento. Como eu disse no começo do vídeo, nada de pensar que a que cheira mal, a que cheira mais forte, que é a amônia, ela é mais forte, é um relaxamento mais agressivo, não. A gente tem uma coisa chamada potencial hidrogeniônico, acho que é esse o nome, que é a tabela de pH. A tabela de pH é ela que vai te dizer se um relaxamento é muito alcalino ou não. A guanidina, ela chega ao 14, ao máximo, na tabela. E a amônia também. Acho que eu nem vou deixar isso no vídeo, isso é só um outro vídeo. Outra coisa que tem que saber sobre a guanidina é que você precisa usar uma luvinha, porque ela deixa a sua mão goguenta, sabe? Assim, meio lisa. Porque, na realidade, ela tá amolecendo a pele da tua mão. Se você trabalhar com guanidina, se é um profissional da área e trabalha com guanidina sem luva, você pode, por um bom período, ficar sem suas digitais. Porque ela amolece essa pele e ela vai, tipo, derretendo mesmo. E essa sensação é ruim, você sente essa sensação. Então, coloque uma luva, porque uma hora ou outra você vai ter contato com ela. E se você usar amônia, o maior incômodo nesse sentido é o odor. Aquele cheiro pode ficar nas suas mãos, mas você vai tirar com a neutralização. Então, outra dica que eu vou dar, se você vai fazer a troca, qual o tempo ideal para trocar de química? Se você tá vindo da progressiva, se você gente, lembrando aqui para vocês, selagem, botox, realinhamento térmico, é tudo progressiva, tá? O botox é uma progressiva com poder de alisamento menor, ele dura menos tempo, e botox não é tratamento. Selagem é a mesma progressiva, eles vão mudando o nome, né, para poder parecer uma novidade de mercado, mas do progressivo. Então, se você vem de um desses e vai mudar para relaxamento, primeira coisa é você pensa comigo, você precisa ter raiz natural para você aplicar o produto. Então, o mínimo seria 3 meses. A gente tem uma praxe aí de dizer 6 meses a 1 ano para trocar de química, mas não é real. O mínimo 3 meses, e não faça nada antes disso, porque você não vai ter um tamanho considerável de raiz. E depois disso, faça uma proteção no fio. Então, assim, vamos supor, eu tô fazendo aqui o relaxamento do meu cabelo, ele cresceu aqui 3 dedos, e eu vou aplicar. Eu vou pegar, eu uso muito óleo de coco dentro de uma máscara de hidratação, ou um creme de pentear, mas faça como você preferir. Você vai proteger o cabelo que você não quer que pegue o produto, você vai passar um olhinho e tal, e você vai aplicar sua nova química na raiz que cresceu, porém, você vai deixar um pouquinho, sabe assim, a parte que fica entre o cabelo que tem uma química antiga e o cabelo novo, você vai deixar metade de um dedo sem aplicar. Kelly, mas isso não vai ficar estranho? Vai, porque você vai ficar assim, se seu cabelo for cacheado, a raizinha cacheada vai alisar, um pedacinho dela vai ficar cacheado e o resto liso. Você vai ter que manter na escova, afinal você escolheu ser alisado. Eu não faço esse encontro logo, porque aquela área vai estar sensível ainda. 3 meses depois, no próximo relaxamento, eu relaxo só onde cresceu. E aí eu venho assim, ó, com o cabo da escova ou do pincel, pego a química e aí eu aplico ali naquele encontro que é inchado, que eu não passei da outra vez. Bem rapidinho, tá bom? Tudo isso eu prefiro que seja feito com uma profissional, cabeleireira, mas se você faz em casa, é dessa forma que eu oriento. E antes de você aplicar mesmo o produto no seu cabelo, faça um teste de mesh. Faça um teste de mesh numa área que você enxergue, numa área que você domine e que você
Caso você perca aquele cabelo ali, se não passar no teste de mecha, você vai ter como continuar a sua vida. Eu prefiro uma área que eu veja, que eu toque, que eu sinta todos os dias. Então eu chego aqui, ó, bem pertinho aqui, pegaria uma mecha aqui assim, e seria o que eu usaria, aplicaria. Porque se ela cair, você tem como esconder. E você tem como todo dia, ó, você tá pegando, você tá vendo. E nada de fazer o teste de mecha hoje, aí passou, e aplicar o relaxamento hoje. Não. O teste de mecha, nem nos salões, era pra funcionar desse jeito. Você faz o teste de mecha e você fica pelo menos 5 dias observando aquele cabelo. Você vai lavar, você vai pentear, você vai puxar, você vai dormir. Isso é um teste de mecha seguro, tá bom? Você tem uma zona de segurança ali, pra você ter um resultado fiel. Faça o teste de mecha. E se você vai usar guanidina pra fazer o teste de mecha, você vai ter que fazer uma conta, porque se você tem que preparar a massa junto com o líquido ativador, seguindo ali o que tá mandando na bula, lá no guia do produto, como é que você vai fazer um pinguinho para fazer um teste de mecha? Você vai ter que perder mais ou menos 1 colher do produto. E aí eu sugiro que você tenha uma balança, hoje em dia todo mundo tem balança digital, né, em casa, para você pesar a massa, saber quanto de massa que você pegou. Aí você vai observar, você vai, por exemplo, se lá na embalagem está falando para cada 300 gramas de massa, você vai botar 30 ml de produto. Gente, isso é um exemplo aqui irrisório, viu? Você vai botar 30 ml de produto, então quer dizer que é 10 ml para cada 100 gramas de produto. Se eu fosse usar só 100 gramas, eu iria botar 10 ml. Então você tem que fazer essa equivalência, tá? Diminuir. Qualquer coisa, vai para a calculadora. Mas faz esse ajuste. E aí prepara um pouco da guanidina com um pouco do líquido ativador, coloca no seu cabelo e observa só onde cresceu a raiz, se passou. E para que você consiga chegar a 3 meses, 4 meses, 6 meses, sem usar química nenhuma e, enfim, vir para o relaxamento, eu sugiro a você tranças. Sugiro a você que faça trança. Nós temos aí os modelos soltos, nós temos os modelos de trança raiz, para que seu coração fique tranquilo e aguentar esse processo, porque não é fácil. E durante o período que você for novata com essa nova química, sugiro que você, se for guanidina, prepare uma força menor. Deixe uma guanidina mais fraca. Como assim, quer? Você, na hora de preparar a sua guanidina, você vai colocar menos líquido ativador do que o recomendado. Isso deixa ela mais fraca. Eu estou fazendo isso, eu ainda estou nesse processo. Eu estou há 4 meses, né? 4 meses, 4 a 5 meses. Então, meu cabelo, ele ainda não relaxou ao ponto de ficar uma diminuição de volume. Eu relaxo e ele ainda fica bem inchado. Só abaixa com a escova. E mesmo com a escova, ela ainda não está segurando de forma perfeita. Faz parte do processo. Eu quero meu cabelo longo, eu quero meu cabelo saudável e eu quero fazer uma mudança de química consciente. Eu vou encerrar por aqui, eu sei que o vídeo ficou longo, talvez um pouco confuso. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. Tem eu espero que ela esteja inscrita aqui no meu canal, né? Mas tem uma mocinha que deixou um comentário no vídeo que eu falei da guanidina e da progressiva anteriormente. E eu falei que eu ia responder aqui a ela. Eu espero que eu tenha te ajudado, minha querida, e que eu tenha ajudado mais pessoas. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para me ajudar. Aceito sugestões de vocês, né? O feedback de vocês vai me ajudar a fazer vídeos melhores. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo.